A Corte dos Estados Unidos autorizou nesta segunda-feira o governo do presidente Donald Trump a retomar a deportação de imigrantes para países que não são os países de origem dessas pessoas. A decisão passa a permitir o envio, apesar dos possíveis riscos de perseguição ou tortura no destino, derrubando uma liminar anterior que exigia que os imigrantes tivessem sua proteção assegurada enquanto tramita uma ação coletiva sobre o caso. A ordem judicial havia sido emitida em abril pelo juiz Brian Murphy, da Corte Distrital de Boston. Ele determinava que o governo garantisse aos deportados uma oportunidade significativa de apresentar temores relacionados ao país de destino, especialmente em caso de envio para nações consideradas instáveis, como o Sudão do Sul. E aí veio essa determinação da Suprema Corte para seguir nesse levante. E a gente já tem alguns exemplos aqui de quando as coisas são feitas de maneira atabalhoada, mas com um processo, né? Existe um processo do jeito que o Trump quer, como aconteceu na América Central, né, Zaidan? Olha, é uma canalice e agora essas pessoas não têm mais esperança, Ronald, porque é a Suprema Corte. Não tem mais para onde ir, não tem o que fazer. Recorrer em que instância? É a Suprema Corte. Ninguém pode derrubar uma decisão da Suprema Corte, senão a própria Suprema Corte. E, Ronald, eu estava vendo um material mostrando que, por exemplo, num voo para o Sudão do Sul, os caras estão sendo levados para serem encarcerados no Sudão do Sul. Um país em guerra, assim como o Sudão em guerra e o Sudão do Sul também com seus conflitos internos, principalmente na área petrolífera. E as prisões para pessoas que nunca pisaram no Sudão do Sul. Cubanos, mexicanos, Ronald, está ali do lado, não é? Ó, esse cara aqui, não precisa nem avião. Ele tá aqui, legal, bota no carro e manda pro México. Ele é do México. Devolve pro país dele. Qual é o argumento? Ó, você está aqui legalmente. Mesmo assim, pela própria Constituição americana, ele deve ser ouvido pelo judiciário. Ele pode dizer, não, eu estou aqui há 15 anos. Eu tenho um processo aí para ter esse reconhecimento, para ter a minha situação regularizada e legalizada. Ou então, eu tenho familiares aqui. Ele precisa ser ouvido pelo judiciário, por ninguém mais. Não, o sujeito é encontrado, preso, jogado em um avião, é mexicano, e no dia seguinte ele acorda numa prisão no Sudão do Sul, ou numa prisão na Líbia, ou numa prisão em El Salvador. Cidadão do Laos, do Vietnã e de Cuba, mandados para o Sudão do Sul. Os venezuelanos foram enviados para El Salvador para serem encarcerados lá pelo Bukele, em troca de dinheiro, e o Bukele dando veredito. Daqui a um ano eu vou ver se eu aumento a pena. Isso é de uma canalice, de uma sujeira. Eles estão pisando na Constituição dos Estados Unidos, na Constituição de El Salvador. Só que agora, quem diz que é ou não constitucional, quem diz oficialmente, é a Suprema Corte. E a Suprema Corte diz, não, tá tudo bem. Ela coloca lá uns negocinhos, né? Não, tem de passar por alguns crivos e tal. Liberou vergonhosamente. E mais, agora, Ronald, começou uma caça a iranianos. Caça. E olha, isso está se espalhando, Ronald. Eu não sei se você viu, se a Bia viu, se o pessoal que está com nossos companheiros aí que estão ouvindo viram. Na Inglaterra, duas crianças, os pais e as duas crianças moram na Inglaterra. Essas duas crianças nasceram nos Estados Unidos. Os pais são brasileiros, ou a mãe tem brasileiro. Mas eles nasceram nos Estados Unidos, nunca viveram no Brasil, moram há muito tempo no Reino Unido. O idioma deles é o inglês, a vida deles é a cultura inglesa. São cidadãos britânicos.
Agora o mais velho, com 11 anos, uma criança, o mais novo tem 9, 8, sei lá, recebeu uma carta do Ministério do Interior lá, dizendo, ó, você tem de ir embora pro Brasil. Pro Brasil, onde nunca viveram. E assim, sabe, não é, ó, vocês têm de comparecer a uma audiência, o juiz vai avaliar, vocês têm de ir embora. Isso não é democracia, há muito tempo não é. São arremedos de democracia. E continua todo mundo dizendo os exemplos de democracia, os pilares da democracia global, os Estados Unidos, o Reino Unido. Que nada, isso é uma atitude fascista do governo Starmer. Na França já estão ocorrendo isso há muito tempo. E na Inglaterra, antes do Starmer, você está lembrado daqueles voos que aí sim o judiciário britânico impediu. Mas depois ocorreram, né, para a África. Cidadãos enviados para países onde eles correm risco de morte, porque são perseguidos politicamente, etc. Essa é a... E aí, quando os Estados Unidos fazem isso, é como se um sinal verde, né, Ronald? Abriu a porteira, né? É para passar a boiada, como ouvimos aqui, né? Está liberado. Se eles fazem... Agora imagine, Ronald, um mexicano, ele está ali do lado do país dele, sendo enviado para o Sudão do Sul, sem passar por um juiz nos Estados Unidos. É inacreditável, a gente está falando disso faz tempo, é um tema recorrente aqui no Acontece.